Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. E é sempre com muito amor, com muito carinho, que nós nos encontramos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos em torno do Evangelho de Jesus. E como de costume, antes de irmos à nossa reflexão, vamos juntos fazer uma prece? Vamos lá? Então, vamos todos juntos, fechando os nossos olhos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva a todos nós, acalmando o nosso coração, iluminando os nossos pensamentos, cuidando dos nossos familiares, aqueles que estão no nosso pensamento agora, envolvendo também todo o nosso país, iluminando todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que sejamos, nesse instante, uma corrente fraterna que leve luz, amor e paz a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como estávamos falando, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Jesus. E o tema que escolhemos hoje para conversarmos é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é o Cristo Consolador. E é um tema muito apropriado para o momento em que estamos vivendo agora. Então, nesses meses, estamos passando por um período de pandemia. Tivemos recentemente as eleições, que observamos através do noticiário, muitos irmãos nossos sem esperança, querendo desistir. Vimos também o problema que envolveu a nossa Amazônia. E até choramos em alguns momentos quando vimos os animais queimados. Vimos também as crises psíquicas e emocionais que estão envolvendo muitos irmãos nossos e que num ato de desespero, sem saber com quem conversar, muitas vezes estão cometendo atos que causam dores a eles e aos seus familiares. Também observamos agora, do dia 20, de sexta-feira até hoje, muitos comentários envolvendo a consciência negra e aquele ato daquele hipermercado que está fazendo com que muitas pessoas comentem e vieram até comentar conosco. E muitos percebemos que estão até sendo levados por uma onda de pessimismo, de que o nosso Brasil não é a pátria do Evangelho, porque o que está acontecendo? Tudo isso, todos esses noticiários e a opinião de muitas outras pessoas comentando de uma maneira pessimista. E então, depois de ouvirmos todas as opiniões, fomos ouvir a última opinião, que é a de Jesus, falando ao nosso coração através do Evangelho, de todo o Evangelho, na verdade, mas especificamente nesse capítulo 6, que é o Cristo Consolador, ele nos consola, ele acalma o nosso pensamento, envolve o nosso coração, porque ele diz lá no item 1, quando fala sobre o jugo leve,
ele fala que nós não estamos sozinhos, que ele está conosco sempre. Tudo isso que está acontecendo não é para o nosso mal, não é para que nos sintamos sem esperança, tristes, chorosos. Não. Jesus nos traz a mensagem dizendo que tudo isso é para que nós possamos refletir melhor, olhando para dentro de nós. Como está o nosso íntimo, o nosso interior? Nesse período de pandemia, em que estamos em casa, será que nós estamos fazendo a leitura do Evangelho no nosso lar? Estamos fazendo a nossa oração espontânea ao deitarmos, quando acordamos, ou, diante de tudo isso, deixamos nos levar por esses pensamentos e não estamos mais fazendo a leitura do Evangelho no lar, não estamos mais fazendo a nossa oração. Vamos nos observar. Como estamos durante o dia? Estamos nos alimentando de maneira correta? Quando chega o momento da nossa refeição, nos colocamos à mesa, calmamente, e fazemos essa refeição? Ou por estarmos em casa, vamos fazer essa alimentação no sofá, assistindo TV, de uma maneira ansiosa e rápida? Diante de todos esses comentários que ouvimos, mantivemos firme a nossa fé, a fé raciocinada, que percebe que tudo isso é um aprendizado, que iremos passar e que tudo isso vai passar, que temos sim Jesus, os benfeitores espirituais a nos auxiliar, Deus, o nosso Pai. Temos tudo para nos melhorarmos. Como está, então, o nosso pensamento? Tudo isso, meus irmãos, é para que possamos cuidar de nós, do nosso pensamento, equilibrarmos todas essas sensações. É agora, neste momento, que iremos perceber. Aprendemos verdadeiramente os ensinos do Evangelho? Estamos colocando em prática? Estamos firmes, tranquilos, serenos? Continuamos sendo pacificadores? Ou percebemos que diante de todas essas crises, deslizamos um pouco? O que percebemos? E não tem problema se percebermos que deslizamos, porque é agora o momento de nos estudarmos, de perceber qual é a nossa má tendência, o que ainda não conseguimos compreender. E agora, através de estarmos vigilantes em nós mesmos, iremos então nos policiar, iremos nos estudar, colocar em prática então agora a fé, essa oração, envolvendo todos os irmãos, sem exceção, e nós. Então vamos cuidar uns dos outros e de nós principalmente. Então vamos observar como estão os nossos pensamentos, como estamos agindo no nosso dia a dia. Porque aquilo que mais fazemos nos mostra qual é a nossa afinidade, qual é a nossa sintonia. Então, se diante dessas experiências, dessas crises que estamos vivendo, se estivermos mais
ansiosos, nervosos, preocupados. Vamos fazer o uso das ferramentas que temos, que Jesus nos traz através desse capítulo, que consola a nossa alma. Então, vamos fazer, sim, o estudo do Evangelho no lar, vamos fazer a nossa oração, vamos conversar de uma maneira fraterna, pedindo, sim, uma orientação para o atendimento fraterno que está funcionando online. Temos, então, conhecimento do espiritismo.net. Então, vamos acessar e vamos conversar. Vamos, a partir daí, acalmar os nossos ânimos. Vamos enviar uma mensagem para um amigo querido que poderá nos auxiliar, porque, como Jesus também nos ensinou, quando estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, se estivermos em uma conversa online, via mensagem, por uma ligação, falarmos verdadeiramente o que está se passando no nosso coração, aquele nosso irmão será intuído pelos benfeitores espirituais e irá acalmar o nosso coração. A nossa dor será dividida. Porque nós sabemos, através do Evangelho, desse capítulo, que não estamos sozinhos. Então, seremos sempre envolvidos com todo esse amor do nosso Mestre, que irá nos envolver. E não é por acaso que esse capítulo, o Cristo Consolador, vem logo depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Porque quem são esses aflitos? Todos nós. Então, que nós, diante de todas essas crises que estamos vivenciando, que não tenhamos vergonha de pedir auxílio para aquele nosso irmão que vier no nosso pensamento. Então, vamos mandar sim uma mensagem. Olha, meu irmão, minha irmã, não estou me sentindo muito bem. Gostaria de conversar aqui mesmo online. Vamos conversar. E nós, do outro lado, quando recebermos essa mensagem, ficaremos felizes por sermos lembrados para auxiliar de alguma maneira. Então, meus irmãos, lembrem-se que estamos disponíveis, estamos afastados fisicamente. Esse distanciamento social é apenas físico, porque estamos unidos pelo pensamento, através do Evangelho de Jesus. Quando em prece, nos conectamos nessa corrente fraterna. E é isso que esse capítulo, essa mensagem de Jesus, nos traz essa paciência, essa calma, como uma música do Lenine chamada Paciência, que diz em uma frase que o mundo pede um pouco mais de calma. E é isso, então, diante de toda aquela correria que vivemos, né? Então era tudo tão corrido. Agora o mundo pede essa calma, que nós possamos estar em nossos lares, refletindo, olhando para nós, o que estamos fazendo, qual está sendo a nossa contribuição. Eu estou orando, eu estou doando, eu estou cuidando de mim, cuidando do meu próximo, eu estou ouvindo, eu estou me doando, fazendo esse estudo do Evangelho no meu lar.
como estão os meus pensamentos? Qual é a sintonia que eu estou ligada nesse período? Então, meus irmãos, diante dessa mensagem de Jesus, o Cristo Consolador, vamos nos lembrar, sim, que o Brasil é a pátria, sim, do Evangelho. Mas nós não iremos fazer dela essa pátria se ficarmos nervosos, se julgarmos a atitude do outro. O Brasil já é a pátria do Evangelho, porque está fazendo com que nós tenhamos agora, neste momento, o cuidado de observar todas essas crises que estão acontecendo e nos melhorarmos. E então, meus irmãos, é essa a mensagem dessa semana. O Cristo Consolador. Que Ele nos envolva, nos console, acalme o nosso coração. E assim, que todos vocês fiquem bem e até uma nova oportunidade. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.